Que a paz de Jesus permaneça em nossos corações e que possamos, todos juntos, em uníssono, por pensamento, fazermos o estudo que nos foi solicitado. O tema era um tema livre, né, e que coube a mim fazer uma escolha, fazer tipo uma seleção, vamos dizer assim. Então, quando nós estávamos no culto do Evangelho, no lar, o capítulo que coube nesse dia em que eu fiz a escolha era o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. E esse capítulo é muito propício a que nós possamos fazer uma aplicação do que nós aprendemos na doutrina, né, e transportarmos isso para a nossa vida, né, para as nossas experiências e principalmente para essa experiência reencarnatória atual, né? Porque é o grande objetivo, né? Nós tirarmos as lições que são da doutrina, dos Espíritos do Senhor, e transformar essas lições em ação, em pensamento, em obras, né? Porque senão elas vão ficar nos livros e vão ficar ali paradas, sem, vamos dizer assim, muito sentido mais amplo, né? Então, esse capítulo, e que é um grande desafio para nós, é o que nós andamos buscando ao longo da nossa trajetória de existências, ele se chama Sede Perfeitos. Nesse estágio atual, nós podemos pensar, é uma utopia, como é que nós vamos poder ser perfeitos? Isso está muito distante? Está distante. Mas para nós conseguirmos cumprir 1000 passos, nós precisamos dar o primeiro passo, né? Então, tudo isso faz parte de um grande planejamento, de uma grande desenvoltura da nossa trajetória evolutiva, espiritual, moral. Então, a nossa destinação é a perfeição, é a plenitude, é a felicidade, que vai ser alcançada, né? Essa perfeição ela vai ser alcançada gradativamente, à medida em que nós prestamos atenção ao que é que nós estamos aprendendo e nos modificando através do autodescobrimento, né? De quem somos nós, mas não naquele sentido mais fútil, mais ligeiro, que nós queremos saber as informações de nossa encarnação anterior, do que nós fomos. Certamente, se nós aqui estamos, algo mais ou menos nós fomos. Ou seja, nós tivemos muitos compromissos que nós ainda temos que aperfeiçoar, que trabalhar, porque nós ainda estamos aqui e convivendo num orbe com muito problema, com muita dificuldade, com muita energia bastante densa, porque a nossa sintonia, a nossa energia ainda é compatível com esse tipo de orbe, né? Enfim. E esse capítulo tem várias subdivisões, né? E que nós pensamos em fazer um apanhado e dessas várias subdivisões e podemos conversar juntos aqui, refletirmos no que é que elas nos dizem, né? Então, as subdivisões ele coloca caracteres da perfeição, o homem de bem, os bons espíritas, parábola do semeador, e tem depois as instruções dos espíritos, o dever, a virtude, os superiores e os inferiores, o homem no mundo e cuidar do corpo e do espírito. Então, isso aqui, vamos dizer assim, dá como quase um seminário. Então, nós vamos ser muito, não digo econômicos, sucintos, né? Para podermos abordar as partes que nos pareceram que nós temos que, assim, chamar a atenção para nós mesmos, como é que nós vamos realizar e seguir essas instruções, né? Esses caracteres da perfeição, eles estão num trecho do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 44, 46 a 48, e que diz o seguinte: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam
e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Por quê? Se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazeis com isso mais do que os outros? Não fazem o mesmo? Os pagãos? Sede, pois, vós outros, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Ora, vários pontos aqui. Para chegar a essa perfeição, como nós dissemos, é um caminho muito longo e que precisa de ser observado por nós diariamente. Então nós pensamos, como é que nós vamos amar os nossos inimigos? Como é que nós vamos querer bem as pessoas que nos fazem mal, que nos desejam só situações difíceis, que nos odeiam muitas vezes, que dificultam a nossa vida, a nossa trajetória? Como é que eu vou neutralizar esse tipo de sentimento? Porque isso muitas vezes nós identificamos, né, segundo o nosso egoísmo, de lá para cá, ou seja, do outro para nós e de nós para o outro. Como é que é a nossa participação nisso? Como é que nós nos comportamos quando identificamos um inimigo ou um adversário? Primeiro, um inimigo você pode ter feito nessa, vamos dizer assim, nessa existência, né? E que vai carregar segundo o nosso comportamento, nós iremos carregar para uma experiência futura. Então é muito bom que nós nos reconciliemos com os inimigos antes da nossa partida ou antes da partida dele, para não provocarmos um problema muito maior, né? Ou identificarmos de onde vem esta inimizade. De onde vêm essas antipatias que nós não sabemos de onde saem? Esses adversários muitas vezes gratuitos, que de nos olharem, que de nós os olharmos, já nos carrega de uma energia densa. Então são muitas vezes criaturas, espíritos que nós tivemos contato, vivemos, convivemos, não levamos o nosso relacionamento num bom termo e partimos sem nos reconciliarmos e quando voltamos os identificamos. E a doutrina espírita é muito clara nisso, porque ao trazer Jesus novamente, né, a sua doutrina, os seus ensinamentos, na realidade, ela nos coloca diante de outra situação. Eu já não posso devolver com a mesma moeda. Eu tenho que entender que aquele que caminha comigo, nós precisamos de ajustar, né, o nosso relacionamento e a nossa trajetória. E qual é a orientação que ele nos dá? E que às vezes é muito difícil, porque nós ficamos muito mobilizados, né? Quando nós temos uma energia, uma pessoa que nós não gostamos e que não gosta de nós desenvolvemos um relacionamento, nós desenvolvemos uma situação muito pesada, né? Que não nos deixa fluir, não nos deixa caminhar. E ficamos presos a esses pensamentos, né? Então, primeira orientação de Jesus, e que é difícil, exercício em que a doutrina nos coloca frente a frente todos os dias. Em que consiste a perfeição? Como é que nós vamos alcançar a perfeição? Diz o seguinte: em amarmos os nossos inimigos e fazermos o bem aos que nos odeiam e orarmos pelos que nos perseguem. Olha, coisas difíceis. Como que eu vou amar o meu inimigo, como nós já falamos ainda agora? Só de nós não fazermos, não revidarmos, não agirmos como ele, já é um bom caminho. Mesmo que a princípio, isso a gente fala que nós ficamos remoídos, nós ficamos, muitas vezes levamos isso para o campo, né, da somatização, nos faz mal, mas nós precisamos, né?
ir nos ajustando a esse tipo de sentimento, e quando nós já não desejamos o que ele nos deseja, nós já começamos a ter uma cura interior desse tipo de sentimento e sensação. Nem sempre um inimigo ferrenho, um adversário, um colega de trabalho, uma pessoa que mora no nosso prédio, no nosso edifício, uma pessoa que nós conhecemos e que é do nosso relacionamento e que essa pessoa só atrapalha a nossa existência. Como é que nós vamos neutralizar isso? Né? Eu tenho que ir abraçar, beijar, fazer, porque você não pode também agir com um tipo de falsidade, entre aspas. Nós temos que ter realmente, isso tem que ser muito, muito consciente da nossa parte, de, ao não revidar, né, que já é um bom caminho, tentar não transmitir o mesmo tipo de sentimento e de pensamento em direção àquela pessoa. E, quando formos orar, orarmos por ela. Porque normalmente nós oramos por quem? Pelas pessoas que nos são simpáticas, pelos familiares, pelos amigos. Então pedimos intercessão por muita gente, mas nós não pedimos intercessão por aquele. Por ele eu não vou pedir nada não, porque ele não gosta de mim, eu também não gosto dele, então nós vamos continuar nesse, vamos dizer assim, nesse descompasso em relação à vida. Não, tem que partir de alguém. E nós, que já pelo menos somos simpatizantes da doutrina espírita, temos que dar o primeiro passo. Temos sim que já orar, que já pedir por eles e por nós, no sentido de não querermos o mal àquela pessoa ou aquelas pessoas. Um exercício enorme de vontade e de força interior moral. Depois ele diz assim, nós temos que trabalhar a verdadeira caridade, que é a benevolência, a indulgência, a abnegação e o devotamento. São situações, às vezes, muito difíceis de nós conseguirmos. Como é que eu vou ser perfeita, né? Se eu quiser uma perfeição moral, se eu não tenho essas características, né? Então, a benevolência, eu tenho que ser calmo, tranquilo, amoroso, receptivo, né? Tenho que ser tolerante, tenho que ser acolhedor, né? Numa situação que me deixa exasperada muitas vezes. Então, isso é uma caridade, é a verdadeira caridade. A indulgência, né? Eu ser magnânimo, entre aspas, mas eu já não me sobrepor àquela pessoa. A abnegação, isso é muito difícil porque o sofrimento chega, ele bate à nossa porta através das leis de causa e efeito, e muitas vezes a nossa primeira reação é o quê? A revolta, o inconformismo, a negação, né? E aquele célebre pensamento, porque isso foi acontecer comigo, eu sou uma ótima pessoa, eu não mereço. Como é que isso veio cair logo em cima de mim? E por que não eu? Qual é a prerrogativa que eu tenho das coisas difíceis, dos sofrimentos que aparecem e que não são gratuitos, não acontecerem comigo? É sinal que quando esses problemas, essas dificuldades, esse sofrimento aparece para nós, o que nós temos que pensar primeiro? Né? O que este sofrimento, essa sensação, essa dificuldade representa, significa para mim? Por que chegou neste momento? Por que me foi causada dessa forma? Por que me foi causada por alguém?
Nós que já temos as soberanas leis, né, de causa e efeito, ação e reação, sabemos que quando nós não nos portamos de acordo com as leis divinas, é mais do que natural que haja uma resposta dessas leis. Não quer dizer uma ira divina, como muita gente pensa, como uma vingança divina, nada disso. Simplesmente, quando nós transgredimos a lei volta, né, para buscar a resposta que nós temos que dar a ela. Então, por que o sofrimento aconteceu naquela maneira, daquela forma? Nós temos que parar e analisar de que forma, por que é que isso chegou e como é que eu vou resolver. Eu sendo abnegada, eu aceitando, mas não por isso me engessando de uma forma em que eu me abata, em que eu me revolte, em que eu fique inerte. Pelo contrário, o sofrimento tem que ser motivo para nós de algo dinâmico, de resgatar algo que eu perdi, de resgatar algo que eu deixei perder. Porque o tipo de sofrimento, ele nos conta a história da nossa trajetória passada. Não precisa ninguém nos dizer. A resposta, ela está ali. Dificuldades na família, enfermidades que aparecem, dificuldades econômicas. Essas enfermidades que muitas vezes não têm solução. É uma gama imensa, uma gama enorme. E aí, quando nós vamos para a área da saúde, vemos aquelas chamadas doenças e que analisamos como se fosse um padrão de sintomas, mas quando você vai analisar e examinar o paciente, mesmo eles dentro daquela enfermidade, cada um apresenta a doença de alguma forma. Então, não existe a doença, existe o doente. Por que essa resposta é tão diferente? Nós precisamos analisar. Então, tudo isso está incluído, vamos dizer assim, né? nesse grande desafio que é o estar encarnado. Então, a abnegação, você aceitar aquele sofrimento, aceitar aquela dificuldade, aquele desafio, também é um caminho para a perfeição. E a benevolência, o devotamento, quando você se dedica, quando você está presente, quando você se dá e se doa. Pode ser para uma pessoa, pode ser para uma causa, né? Esse devotamento, apesar de todas as dificuldades, você vence, você entende e você continua o teu caminho. Então, você desenvolver essas 4 características, né, que está aqui no Evangelho, já é um grande passo. Então, ele fala ali, não querer mal aos inimigos, né, que podem ser os adversários. Desenvolver a verdadeira caridade através da benevolência, da indulgência, da abnegação e do devotamento. Quer dizer, já são 4, aí 5, se a gente incluir o primeiro lá em relação aos inimigos. Já tem um grande exercício. Que certamente algo aqui vai estar presente na nossa existência. Depois ele passa por um outro item que é muito interessante, é quase como um roteiro. E se nós formos analisar cada parágrafo dessa descrição, vamos dizer que seja um roteiro de vida. E que se nós colocamos esse roteiro para conseguir isso,
nós vamos levar um tempo considerável. E aí nós vemos como é difícil, não é impossível, mas como é difícil, e que quando nós tentamos analisar o que ele diz, o que é o homem de bem, que é um título dessa subdivisão desse capítulo, que é um item, é como nós conhecemos tão poucas pessoas, incluindo a nós, tá? Que se encaixam dentro dessas características aqui. Isso é muito interessante, porque é um roteiro. Ele diz aqui, ele dá todo um panorama, né, do que é ser o homem de bem. E nós não estamos atentos a esse tipo de comportamento, e que é um comportamento evangélico. Então, a primeira coisa que ele diz assim: o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. São 3 leis divinas, chamadas leis morais, né? E nós temos o estudo aprofundado delas. Se nós estamos atentos a essas leis divinas, nós podemos nos encaixar em algum ponto de sermos candidatos a sermos considerados um homem de bem. Aquele modelo, né, de ser reconhecido como um ser realmente que se propõe a chegar à perfeição. E aqui diz o seguinte: tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Então nós paramos e pensamos, quais são as nossas prioridades? Para o que é que nós trabalhamos? Sentido material e espiritual. Como é que nós estamos planejando, construindo o nosso futuro espiritual? Aqui diz que você tem que colocar os bens espirituais acima dos bens temporais, mas ainda é muito difícil para nós. Nós sempre queremos o quê? Algo imediato, algo material, algo que nos dá um prazer fugaz, e depois a gente diz assim, no futuro, depois eu penso. Muita gente não diz, futuro a Deus pertence? Pertence também, mas quem constrói esse futuro somos nós. E nós sabemos que nós temos um futuro. Não é incerto. Ele é um futuro construído e sedimentado pelas nossas atitudes e pela nossa evolução espiritual. Depois ele diz aqui, sim. Encontra satisfação nos benefícios que espalha, ou seja, se alegra, né, de trazer benefício para as outras pessoas, nos serviços que presta, no fazer ditosos os outros. Para mim, desculpem o eu, né? É uma das coisas mais difíceis e um dos desafios mais tremendos que nós temos, que é você se alegrar com a alegria do outro. Porque nós somos muito solidários, nós somos muito bonzinhos, entre aspas, nós fazemos tudo pelo outro que está sofrendo. Nos sacrificamos, nós e atuamos e fazemos campanhas. Ótimo, maravilhoso. Isso é um super caminho. Mas alegrar-se com a alegria do outro é um grande desafio.
Muito poucos conseguem. Muito poucos conseguem com sinceridade, com o coração, com o espírito, com a alma. E é uma grande característica do homem de bem. Depois ele diz assim: nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. E o seu primeiro impulso é pensar nos outros, antes de pensar em si. É para cuidar dos interesses dos outros, antes do próprio interesse. O egoísta, ao contrário, calcula os proventos e as perdas decorrentes de toda ação generosa. Vamos nos colocar em exercício aqui? Então vamos lá. Até que ponto a nossa ajuda, o enxugar das lágrimas, o estar presente, o socorrer, o ajudar, está isento, totalmente isento daquele sentimento e aquele pensamento do que é que eu vou ganhar com isso, do que eu vou obter, qual será a minha recompensa. Será que todo mundo viu o que eu fiz? Isso é um grande desafio. O egoísta, ele pensa assim: primeiro eu, depois os outros. Já é uma característica. Mas também ele pensa assim: eu até faço, mas o que eu vou ganhar com isso? Ah, eu posso fazer, mas em que eu vou lucrar? Né? Então, isso é uma característica que nós temos que prestar atenção. Nós, que espíritas, participamos de uma série de campanhas, de uma série de trabalhos, de uma série de atividades ditas do bem. Qual é a nossa intenção quando nós fazemos isso? Real, lá no fundo. Se bem que, já de começar, para que as pessoas vejam o que nós estamos fazendo, já está bom. O tá bom, está bom entre aspas, não é que esteja ideal, mas você costuma e depois você gosta de fazer e faz pelo prazer e por entender, né? por captar o real sentido do que é o ajudar, do que é o socorrer. Porque quando nós socorremos, primeiro a ser socorrido somos nós. Primeiro atendido somos nós. Então nós temos que prestar atenção nisso. O que é que nós estamos colocando quando nós estamos atuando no bem? Então, coloca os bens espirituais acima dos bens temporais, ou seja, passageiros, que vão ficar por aqui, que nós não vamos levar para o outro lado, que nós não vamos poder carregar nas mãos. O que nós vamos chegar lá? Do lado de lá nós vamos chegar o quê? Com os nossos atos, as nossas atitudes, o que nós nos propusemos e que realizamos ou não. Né? Depois, vamos andar mais um pouquinho, nós vamos para o tema os bons espíritas. Né? Aqui ele diz o seguinte: o espiritismo não institui nenhuma nova moral. Apenas facilita aos homens a inteligência e a prática do Cristo, facultando fé inabalável e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. Então, de novo, a doutrina espírita não é traga, porque ela é baseada nos ensinos do Cristo. Ela é o cristianismo outra vez, redivivo. Porque o cristianismo foi muito vilipendiado, foi muito modificado, foi muito manipulado, deturpado, em que se colocaram situações e conceitos que jamais
o Cristo proferiu. Então o Espiritismo vem e resgata isso. Ele traz de novo o Cristo para nós na forma mais pura, na forma genuína, na sua essência, simples, mas profunda, né? Então, nós vemos aqui, e vamos para trabalhar com isso, os princípios, né, da doutrina espírita. Ela diz o seguinte, ela redivive, né, ela volta outra vez, o cristianismo primitivo com toda a pureza dos tempos apostólicos, ou seja, onde eles saíam e levavam, né, naquelas aldeias, naqueles lugares, naqueles locais mais longínquos, eles levavam a palavra, o que eles haviam escutado do Cristo. Óbvio que houve situações em que cada um contou da forma como entendia, mas a essência sempre foi a mesma. Né? Se nós analisarmos os evangelhos, em que até Lucas, que escreveu um evangelho sem ter conhecido Jesus e que aborda, né, todas as passagens, nós vemos que existe aquela linha de pensamento, a linha de ensinamento, que foi planejada, obviamente. Né? Então diz o seguinte, quais são esses princípios, né, da doutrina espírita, porque a gente se oriente, nunca é demais nós recordarmos. A crença em Deus, definida como a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Vamos no Livro dos Espíritos, a primeira pergunta, o que é Deus? Não há um antropomorfismo, ou seja, Deus ali ele não é igual a um homem, ele é um ser, uma inteligência suprema. Isso é colocado como algo que é um preceito. A existência de Deus, o que é Deus? A partir dele, tudo é gerado, tudo nos é trazido, tudo nos é permitido diante da sua sabedoria e da sua justiça. Né? Depois diz o seguinte, a evolução ou progresso dos seres e dos mundos. Quando nós falamos que nós no ser de perfeitos e que nós estamos a caminho da perfeição, é esse exercício evolutivo. Cada existência nossa, nós aprendemos alguma coisa. Cada existência nossa, nós desenvolvemos algum aspecto que nós temos que construir dentro da nossa formação espiritual. E nada é estagnado, tudo evolui, tudo passa por transformações, isso é uma lei, a lei do progresso. Então, tanto o ser em si quanto os mundos, eles progridem. Então, vamos pensar. Nós, como individualidades, como espíritos, nós evoluímos. O máximo que pode acontecer é nós estagnarmos, ou seja, não fazermos nada e ficarmos naquele estágio, o que é uma grande perda de tempo, de oportunidade de evoluir. E os mundos, eles também atravessam essa parte evolutiva. Estamos vendo na Terra. O que a Terra, nesse momento de turbulência, está passando? As escrituras, os espíritos, os profetas, enfim, a lei divina já dizia que nós iríamos passar por momentos de transição. E que nós temos recebido, através dos espíritos superiores, várias informações, várias orientações, livros, publicações, mensagens, mensagens psicofônicas, mensagens psicografadas, de toda ordem, que o quê? Que nós estamos no grande momento da transição planetária, em que a Terra vai deixar de ser aquele chamado mundo de expiação e provas e vai se modificar para o mundo de regeneração. Esse mundo é maravilhoso? Ainda não. Nós ainda vamos ter que trabalhar muito, nos aperfeiçoar muito, porque ainda vamos ter problemas, mas, entretanto, aqueles espíritos que não se adaptarem
que não seguirem, que não resolverem trabalhar na sua evolução, que causarem muitos dissabores ainda aqui, neste momento, eles migrarão para outros mundos compatíveis com o seu teor vibratório e evolutivo espiritualmente falando. Então, evolução, né? A evolução ou progresso dos seres e dos mundos. A reencarnação, permitindo a evolução através de várias oportunidades de renascimento na carne e decifrando todos os enigmas, refletindo a justiça de um Pai que é amor. Então vamos por parte. Nós temos que reencarnar. Mas por que na carne? É na carne que eu vou aprender. A nossa forma, o nosso estágio, ele ainda aprende. As lições são aprendidas na carne, ou seja, no corpo físico. Né? E aqui diz, várias oportunidades de renascer, decifrando todos os enigmas. Nós acabamos de falar aqui atrás um pouquinho nos nossos inimigos. Quem são os nossos inimigos? Às vezes eles não estão na rua, não estão no trabalho, não, estão dentro de casa, nos nossos lares. E nos cobram, e nos agridem, nos desafiam. Por que será? Por que os lares hoje em dia, na realidade, sempre houve esse tipo de situação, mas hoje em dia, pelo mundo está com uma série de situações também, era tecnológica, a forma com que as pessoas têm uma facilidade de se comunicar, enfim, e de os valores morais terem sido muito vilipendiados. O que está acontecendo? Está muito mais difícil, às vezes, você conseguir, né, controlar essas situações. Né? Então, por exemplo, situações em que as pessoas se deixam levar pelo abuso das drogas, pelo abuso dos medicamentos, abuso de álcool, enfim. Todas as facilidades, teoricamente, entre aspas, que levam à fuga dos problemas. Então, o que ele diz aqui, você decifrar o enigma, é realmente dentro desse clima, dessa dificuldade de adaptação, de aceitação das criaturas, principalmente aquelas que estão nos nossos lares, é para isso que nós aqui estamos nesses momentos. E é muito mais importante, prioridade total, resolver o nosso problema dentro do nosso lar. Às vezes, o que acontece? Muitas vezes com os nossos... Não há crítica e não há juízo de valor, é simplesmente uma observação que acontece, né, que se passa. Muitas vezes as pessoas saem de casa e se envolvem em trabalhos voluntários, trabalho no centro espírita, trabalho na igreja, trabalho no templo, trabalho onde seja. Para quê? Para fugir daquele clima, daquela atmosfera de casa que é muito difícil. É compreensível, né? Nós temos que ser o quê? Como disse ali, temos que entender o outro. Por que será? Né? Ou conosco mesmo. Por que eu estou procurando do lado de fora? E que quando eu volto para casa eu encontro as mesmas situações. Porque enquanto eu fugir e não resolver, eu vou estar participando do problema, ou melhor, vou estar eternizando aquele problema. Então, cabe a nós, que já entendemos o que é o enigma da reencarnação, que é aquele encontro para nós podermos apararmos as nossas arestas, entendermos por que não chegar e conversar e partir de nós a reconciliação, o pedido de perdão, ou o pedido de ajuda, ou como ele diz aqui também, você ser acolhedor e benevolente. Que às vezes nós fazemos tudo isso para fora de casa, para os amigos, os companheiros do lado de fora, e dentro de casa nós tornamos a vida um inferno. Nós falamos baixo do lado de fora, nós somos delicados, nós somos educados,
dedicados, nós nos oferecemos para fazer, somos dedicados, e dentro de casa nós nos transformamos, nós gritamos, batendo na porta, respondemos mal, às vezes até falamos palavras muito feias, muito agressivas. Quem somos nós, esses dois pesos e essas medidas? Nós somos o grande enigma. Tem que partir de nós, se nós quisermos partir para a perfeição, esse tipo de decisão comportamental. Depois ele diz assim: sobrevivência do espírito imortal, pré-existindo ao corpo somático e sobrevivendo ao mesmo. Ou seja, o espírito, ele é imortal. A morte existe para o corpo. O espírito não. Ele pré-existe ao corpo e depois ele existe após o corpo, né? Então, ele tem sempre aquela linha. Agora, ele evolui. A oportunidade, a grande oportunidade de cultivar o caminho para a perfeição é exatamente tanto essas idas e vindas do espírito. É trabalhar essa energia, é cultivar essa forma mais evolutiva para a plenitude. Depois ele diz o seguinte: a comunicação entre o mundo espiritual e o físico, estudando as leis que regem este intercâmbio e proporcionando o recebimento de ensinos por parte dos espíritos superiores, como também o consolo para os que ficaram na Terra chorando a perda de entes queridos. Ou seja, aqui nós temos algumas coisas. Então vamos lá. A comunicação entre o mundo espiritual e o mundo físico. Essa comunicação ela já existe desde a ancestralidade, né? Nós sabemos, há a descrição de muitas situações dessas. Agora, catalogada, entre aspas, estudada, coordenada, como a doutrina espírita, não é. Não é. Tá? E nessas leis, como diz assim, que leis são essas que regem essa comunicação? Como é que elas são estudadas? Como é que elas se fazem? Isso nós vemos nas comunicações mediúnicas, e aqui fala, proporcionando o recebimento por parte dos ensinamentos dos espíritos superiores, como também o consolo dos que ficaram. Ou seja, essas comunicações, elas têm um objetivo. Quando nós estamos na mesa mediúnica, nada mais é do que uma terapia, em que os espíritos nos procuram, nos buscam, em desespero, em desequilíbrio, em situações difíceis, complexas, e que chegam até nós encaminhados pela espiritualidade superior de acordo com, né, todo um preparo da casa espírita e desses médios. Para isso que nós médios temos que nos preparar, temos que estar muito conscientes deste trabalho. Porque nós somos o primeiro anteparo que aquele espírito comunicante vai utilizar para poder colocar as suas dificuldades. Então tem que começar por nós, a caridade mediúnica. A forma como nós recebemos aquele pensamento, como nós já neutralizamos algumas energias, como nós traduzimos aquele pensamento, aquela mensagem que ele estava querendo nos dizer, sem interferir no conteúdo, né? Na conotação, o que ele está querendo dizer para nós. Então, quando ele vem, essas comunicações, elas se fazem, e é uma das outras, é um dos preceitos, né, dos princípios básicos da doutrina espírita, essa comunicação. E o consolo daqueles para aqueles que ficaram na Terra e aqueles que partiram. Quantos não recebem, né, um alento, um consolo, um carinho dos que foram, né, dos que partiram para a espiritualidade e que voltam para se comunicar com aqueles seres que ficaram aqui e que necessitam dessa comunicação, necessitam desse carinho, né, desse apoio. Então, a doutrina espírita, ela tem que ser, ela é uma grande aliada nossa para esse caminho para a perfeição.
Se nós observarmos todos esses preceitos, esses princípios básicos e aplicarmos na nossa vida diária, o nosso caminho vai ser muito facilitado. Não vai ser fácil, nada fica fácil, mas ele vai ser facilitado, né? Existem essas situações e nós temos que estar atentos a elas, né? E nós somos, às vezes, levados por muitos fatores que atrapalham, entre aspas, que dificultam, que atrasam esse nosso caminho para a perfeição, né? Que aí é uma construção. Então, vamos passar que pode nos, vamos dizer assim, obstruir, entre aspas, atrapalhar um pouco, dificultar, atrasar esses nossos caminhos, desses bons propósitos que nós temos, né? Então, fizemos aqui uns resumos, um apanhado, que nós vemos muito hoje em dia, né? Então, os fatores de perturbação, podemos dizer que uma perturbação psicológica, né? Uma rotina, ansiedade, medo, solidão e a forma como nós levamos a liberdade. Então, assim, a rotina, muitas vezes nós nos acomodamos nas mesmas ações, né? O mesmo trabalho, mesmos caminhos, o mesmo trajeto, as mesmas formas de fazer as coisas, e nós vamos nos tornando apáticos. Nós não levamos a vida sem entender outras situações que podem nos proporcionar alegria, que podem nos proporcionar algo que nos motive, né? Fazer diferente de determinadas coisas. Então, a rotina, ela, muitas vezes, ela nos leva a um caminho de frustração, nos caminhos de depressão. Então, nós temos aqui, você vai, mesmo tipo de conversa, você não lê assuntos variados, você não, por exemplo, se está na televisão, você sempre assiste aquele mesmo tipo de programação. Depois você vai no mesmo jornal. Depois, o que você está querendo? Eu só quero me aposentar. O que você quer da vida? Eu não quero mais nada, não. Eu quero só me aposentar, eu quero ficar tranquilo no meu canto. E isso você não está percebendo, que muitas vezes te leva àquela depressão, te leva à desesperança, né? E te leva a ficar apático. De que forma nós podemos mudar isso? Como é que nós vamos fazer isso ser diferente? Então, ele é uma ferrugem, né? Ele enferruja mesmo essa engrenagem do que nós temos que realizar. Muitas vezes a gente fantasia isso como uma segurança. Mas eu estou segura, as coisas que eu faço eu já estou aqui e eu não preciso modificar. Mas você vai levando, às vezes, num ponto e construindo um pensamento tão, muitas vezes, uma monoideia, que você é levado à depressão por uma rotina em que você não está atento que existe, né? Então, você tem que abrir espaços mentais, emocionais, buscar sair no sentido de realização, de fazer o bem, de estar com pessoas que transitam numa área em que realizam esse bem, né? Solidariedade, e até aprimoramento das propostas evangélicas, porque às vezes nós estamos num tal chamado, num canto, não lemos algo construtivo, não agimos de uma forma dos propósitos evangélicos que se diz, ou seja, atuar de acordo com essas leis divinas e esses preceitos de Jesus. Então, nós somos umas pessoas muito apáticas, né? Então, a rotina também ela precisa de ser estudada e precisa de ser observada nesse campo. Depois, nós temos visto muitas pessoas ansiosas, né? E isso atrapalha o nosso caminho, né, para a perfeição. Porque quando nós ficamos ansiosos, o que diz aqui? Ele muda a conduta humana. Então,
que desencadeia, né, a ansiedade? Vamos ver aqui. O competitivismo da sobrevivência, ou seja, vou competir com todo mundo. Tem competição com todo mundo. Eu quero ser o melhor, eu quero ser o maior, o meu que é o melhor, o meu eu que só sei fazer as coisas, e eu vivo competindo às vezes comigo mesmo. Óbvio que isso cansa, e porque você nunca vai conseguir controlar ninguém. Então você quer viver controlando as pessoas porque você, dentro do seu egoísmo, né, dentro de você ser autocentrado, você quer controlar isso tudo. Né? Depois vem a pressão por causa de gastar menos ou gastar mais, né? Disputa de cargo e função em trabalho. Poxa, você vai para o trabalho e você fica, em vez de trabalhar e realizar o seu trabalho, o que acontece? A gente vai e fica de olho no que o vizinho está fazendo, porque esse vizinho ele vai ser melhor do que eu, porque ele vai ganhar uma promoção, porque ele vai ganhar um bônus, porque ele vai ganhar um elogio, ele vai ganhar uma placa e por aí vai. Então nós começamos a competir e isso vai nos colocando dentro vamos dizer assim, de um recipiente com água, e a água vai subindo e a gente vai ficando sem ar, porque é muito difícil, né? Depois, você quer os aumentos, né? Uma remuneração por cargos, você quer um salário maior, você quer ter benefícios maiores, você acha merecedora mais do que o resto das pessoas, e isso vai te colocando numa exasperação. Depois tem um outro fator que agora está nos atingindo muito, né? Por exemplo, as ameaças de guerras constantes. Né? Nós estamos numa guerra sem sentido nenhum. Né? Então, vem as consequências dessa guerra. Aí, aumento do combustível, vai faltar alimento, e vai ter doença, e vai soltar bomba atômica, e vai ser uma guerra nuclear, e você vai no meio desse roldão, você não para pensar e freia esse tipo de pensamento e de sentimento. Olha o roldão. A gente não tem controle sobre o que está acontecendo em relação a essa guerra, por exemplo. Nós temos sim. O que nós podemos fazer? Primeiro, aquietar o nosso pensamento, aquietar as nossas energias, sermos participantes de energias positivas, oração, para tentar neutralizar. Porque é algo muito complexo, muito grande. A nossa participação vai estar, sim, na oração. Mas querer controlar algo que independe do nosso controle só nos vai levar ao quê? A esse estado de ansiedade. Depois, passamos por ele e estamos vivendo ainda. Anúncio de enfermidades devastadoras. Ai, meu Deus, a pandemia. E agora? Como é que nós vamos resolver isso? Como é que nós vamos solucionar? Como é que vai ser? E tem vacina, não toma vacina, toma remédio, não tem remédio, e tem hospital e não tem hospital, e parentes e seres queridos que ficam doentes, e seres queridos que desencarnam, e isso vai nos colocando no roldão e nós também não freamos. E paramos para pensar o que é que essa pandemia quer dizer para nós. De que forma eu posso contribuir para que isso não seja uma situação tão devastadora? Outra vez a resposta é a oração, é o meu cuidado, é o meu respeito com o outro e é eu entender que há um desígnio maior determinando esse tipo de situação. A aceitação, a abnegação, a ajuda àqueles que necessitam. Depois tem prenúncio de tragédias iminentes ecológicas, né? Porque nós estamos maltratando o planeta? Estamos. Vão acontecer coisas? Podem acontecer. Mas nós não podemos deixar de saber, não podemos esquecer que quem está no leme, além de Jesus, é o Senhor da vida.
Então, eu querer controlar coisas incontroláveis, de que forma eu posso contribuir? Fazendo a minha parte em relação ao meio ambiente. Eu não poluo, eu não gasto água mais do que eu tenho que gastar, não poluo a água, eu não faço atividades que vão florestais, eu não vou queimar uma floresta, eu não vou destruir a mata, eu não vou também, por exemplo, maltratar animais, acabar com espécies, caçar passarinho, matar répteis e por aí vai. Muita gente faz isso. Eu já fazendo a minha parte, já estou ajudando e confiando principalmente que existe um rumo aqui para esse planeta. Por mais que nós tentemos fazer as coisas ficarem complicadas, existe um rumo, existe uma destinação. Da mesma forma que nós estamos destinados à perfeição, existe a destinação. E depois algo que também tem despertado muita ansiedade, sabe o que é? É a chamada, eu tenho que ser um vencedor, eu tenho que triunfar. Isso quem alimenta muito são as redes sociais, as chamadas redes sociais, em que as pessoas aparecem bonitas, aparecem bem vestidas, aparecem de joias, de só elementos materiais, tá? Mas isso traz e são bonitas e corpos lindos e bem talhados e lugares maravilhosos, comidas elaboradas, bebidas coloridas. Quem não tem entra em desespero, entra em pânico e corre atrás de algo que nem sabe o que está correndo. Então, isso é um fator de ansiedade imenso. Está na hora de nós pararmos e pensar o que está acontecendo. Esses jogos eletrônicos, né? Isso tem colocado as nossas crianças, às vezes, num patamar de agressividade e de agitação imensos. Quantas crianças atualmente com problemas de déficit de atenção? Será que se nós não freássemos isso um pouquinho, não traríamos melhores resultados? Porque não é só adulto que fica ansioso, criança fica ansiosa. Modelos dessas personalidades exóticas, estranhas. E a gente às vezes corre atrás para imitar. É claro que existe o que a gente chamaria de uma ansiedade normal. Eu estou esperando um resultado de uma prova, eu estou esperando um resultado de um exame, eu estou esperando uma pessoa querida que vai chegar. A gente fica com adrenalina, fica mais, né, agitado, mas não fica doente, ou melhor, adoecida, não vai precisar de usar um ansiolítico, que as pessoas estão abusando demais dos remédios contra a ansiedade, contra a depressão, tudo é o remédio. Não existe o primeiro passo do esforço pessoal. Já existe o atalho. O atalho é esse remédio. Tantos que os laboratórios ganham rios de dinheiro. E quando eu não consigo controlar minha ansiedade, né, porque começa a chegar num ponto em que isso vai extrapolando o meu controle, o que acontece? Isso vai se refletir no meu corpo somático. Aí eu vou distúrbio respiratório, eu vou ter pânico, não vou conseguir respirar, eu vou entrar numa situação que eu vou entrar em desespero e vou começar a ficar sem ar. Eu vou ter colapso periférico, as minhas extremidades vão ficar mais esbranquiçadas, vão ficar problemáticas, enfim. Eu vou ter uma sudorese. O que é a sudorese? Aquele suor que eu começo a suar de nervoso, como a gente diz, eu estou suando de nervoso, eu não consigo me controlar, eu estou com uma dor no estômago, eu vou abrir uma úlcera, eu não consigo dormir, eu fico a noite inteira acordada,
Eu preciso de um remédio para dormir, aí eu tomo um remédio para ficar sem ansiedade, depois eu vou tomar um remédio para dormir, depois eu vou ter um remédio para acordar. E aí, aonde que eu vou parar? Em que momento nós entramos com o recurso de saber por que é que isso está acontecendo? Eu tenho que me descobrir, eu tenho que me entender, eu tenho que me perdoar, eu tenho que me reprogramar, estabelecer metas possíveis de serem cumpridas e baseadas, já que nós somos espíritas, nos ensinamentos não só da doutrina, e como a doutrina é eminentemente cristã, baseada nos ensinamentos do Cristo, onde estão esses ensinamentos que eles podem servir como medicação, sim, para nós atenuarmos essas nossas dificuldades. Porque muitas vezes são dificuldades criadas por nós, pelo nosso pensamento, pela nossa invigilância. Existem situações que precisamos de medicação? Sim, claro. Mas nem sempre é o caso. Então, como que eu vou identificar esse tipo de situação? No início é difícil de controlar, mas à medida em que você vai tomando essas atitudes, né? Então vamos ver, eu vou me candidatar a um trabalho voluntário, eu vou ler para alguém que não me enxerga, eu vou comprar alguma coisa que alguém não pode ir para a rua, os idosos atualmente. Eu já nem digo ir a um hospital, já não digo ir a uma casa de repouso, eu já não nem digo ir para uma casa de crianças, porque muitas vezes as pessoas não podem, vão aos poucos, fazendo pouco a pouco para poder chegar no muito, porque às vezes a gente já quer chegar, eu já quero ter uma instituição. Não é assim. É o pouco a pouco. É escrevendo uma receita, né, tomando o nome das pessoas no centro espírita. É organizando uma fila. É distribuindo a água. É trabalhando na cozinha. Enfim, atitudes às vezes são enormes, são imensas. Todas essas atitudes, esses trabalhos, eles são valiosíssimos. Pessoas, sabe, muito dispostas. Pessoas que colocam a sua benevolência, a sua boa vontade, o seu amor, o seu carinho na atenção das pessoas. E então nós podemos, sim, amenizar esses nossos estados ansiosos e depressivos, inclusive, trabalhando. Porque nós somos como se fôssemos formigas construindo. Cada uma tem uma participação para formar o grande todo, né? Então, a perfeição, ele é um caminho a ser trilhado. Ela é um caminho a ser construído e muito bem sedimentado. Nós temos todas as ferramentas que nos proporcionam que nos dão essa possibilidade. Mas, primeiro, nós temos que estar dispostos, nós temos que ter a vontade, temos que dar o primeiro passo em busca dessa perfeição. Então, que Deus nos ampare, nos ilumine, que Jesus fique junto a nós, para que possamos levar adiante esses nossos propósitos de aperfeiçoar a nossa evolução moral e espiritual. Que assim seja.